De volta então, pessoal, para nosso talk show Hegemonia Social. Eu estou aqui com os grandes vencedores da competição, da lista do top 100 advogados digitais em 2025, que estiveram aí fazendo as maiores votações entre os top 10 advogados. Estou aqui com a Henriette Brigagão, com o Caio Bastos, com a Juleika Albuquerque e com a top 1, Miriane Ferreira, que ganhou esse ano o prêmio, ficou no topo da lista, e eles têm muito a nos ensinar a essa construção nas redes sociais, esse posicionamento, essa socialização da informação que é feita todo dia e que impacta a vida de várias e várias pessoas, vários advogados pelo Brasil inteiro. Então, sem mais delongas, porque eu já estou falando muito, quero passar a palavra para vocês, quero fazer uma afirmação que a gente ouve muito, que eles falam que chegar no topo é muito fácil, O difícil é se manter no topo. E eu sei que todos vocês têm há muitos anos presença no digital, mas eu quero saber se vocês concordam com essa frase, se isso é mito ou se é verdade, começando pela Henriette, depois a gente segue na sequência aqui. Olha só, primeiro eu quero cumprimentar a todos, parabenizar a DVBox por esse evento maravilhoso. Olha só, eu concordo em partes, tá? Porque chegar no topo não é tão fácil assim. Chegar no topo não é tão simples assim, tá? Tem que ter muita luta, muita força de vontade, tem que comer muito saquinho de sal, engolir muito sapo, e não é fácil. Mas eu acho que mais difícil ainda é manter-se no topo. Para a pessoa conseguir se manter no topo, ela precisa ter muita resiliência nos desafios, constância e persistência. Tá? Eu acredito que... E eu vou mais além. Não é só atingir o topo, tá? É ultrapassar o topo, novos desafios, porque a vida ela é feita de desafios. Então, eu carrego muito isso comigo, que não é só chegar no topo, é voar mais alto, é ultrapassar. É isso que eu acho. Show de bola, Henriette. Não, faz muito sentido aí, e inspira muito o pessoal que está nos vendo aí, que está lutando para crescer nas redes sociais. Caio, o que tu acha dessa frase? É isso aí. Primeiramente, eu me sinto muito honrado em fazer parte desse evento. Queria agradecer o Edu, agradecer também a todo o time da DVBox. E eu estou aqui em meio a grandes celebridades, mulheres incríveis que atuam em suas particularidades e são destaques nacionais nas redes sociais. Eu atribuo chegar ao topo, Eduardo, a muito estudo, muito trabalho, porque assim como a gente se dedica ao direito material, a gente precisa também estudar as redes sociais, porque elas mudam muito. Então, se você quer iniciar agora nas redes sociais, quer chegar no topo, eu acredito que o meio é o estudo, tá? Você tem que se dedicar bastante, para se manter lá também não é tão fácil assim, é sempre buscando novos conhecimentos em outros lugares, em outras áreas e ir para cima. Show de bola, Caio, show de bola. Seguindo então aqui na sequência, Juleika, é mais fácil chegar no topo ou se manter no topo? Fala para nós. Então, chegar ao topo, para mim, é uma construção, uma situação que foi construída dia a dia, e não considero também essa máxima de topo. É tudo muito, para mim, muito singelo. E entendo que, para se manter, além da questão do que a Henriette falou, de persistência e de foco, também tem a situação de reinvenção, porque talvez a posição que eu estou aqui hoje não seja a posição que eu preciso estar amanhã. Então, a situação da ambiência necessária, você vê, acabei de entrar para o Big Boys, então estou feliz, aí já é uma reinvenção para manter no topo, para estar aqui junto, então para trabalhar essa ambiência. Então, tem que conectar com a situação de se reinventar.
Então, pensar muito nisso, né? Da posição que está hoje, que talvez não seja amanhã. Então, o que é que eu preciso amanhã para construir, para continuar nessa posição, para continuar nessa mesa, para continuar aqui desta forma? Então, tem que pensar um pouco além, pensar um pouco na semana que vem, pensar um pouco no mês que vem, se projetar para daqui a um ano. Então, entendo que também tem essa situação aí de equilibrar os pensamentos e focar no que acha importante. É isso. Show, Ju. Show. Muito obrigado. Faz total sentido. E já pegando o gancho aqui, eu quero puxar para a nossa top 1 aí, a ganhadora desse ano, que depois de muito conversar com ela, para ela participar do top 100, né, e insistir, esse ano ela aceitou, engajou e acabou ganhando, né, com várias estratégias ali que eu acompanhei ao longo da votação. Fizeram sentido, o teu público se engajou e votou dessa vez. Queria entender como é que é se ganhar esse prêmio, ficar no topo da lista, que a Henriette ficou ano passado também, e vivenciar esse momento, assim, o que agregou também na tua caminhada, né, na chegada ao topo, em estar no topo há tanto tempo. Bom, primeiramente eu queria agradecer ao Edu, à DV Box, a todos vocês que estão aqui. Para mim foi uma oportunidade maravilhosa, embora tenha sido bastante sofrido. Eu entrei achando que fosse mais fácil e não foi. Tive que recorrer a algumas estratégias, como fazer e-book para seguidoras, né, Henriette? A gente ia conversando ali. Não foi fácil, não foi fácil, mas valeu muito a pena o reconhecimento de ninguém menos que uma DV Box, tão conceituada entre os advogados, ter essa assinatura embaixo, para mim, foi muito especial, sofrido, mas foi super relevante. E sobre a pergunta que os meus queridos colegas responderam já, sobre estar no topo. Assim, eu não considero estar no topo, mas estou numa posição que nunca imaginei que poderia estar em algum momento. E para chegar aqui, nós que somos do digital, a gente sabe o quanto exige esforço. Aquela pessoa que deixa o digital para a hora que dá tempo, dificilmente vai chegar lá. Então, para chegar foi bem difícil, para manter é mais difícil ainda, que como eles falaram também, você tem que se reinventar. O que eu fiz ontem, que me trouxe até aqui, não exatamente vai me levar a um lugar tão longe num futuro. Então, eu acho que a reinvenção, principalmente a internet, que é tudo muito rápido, é tudo até mesmo efêmero. Então, eu acho que a gente tem que se reinventar, tem que ter coragem e não parar. Continuar, como ela falou, ambiente, você está nos locais com pessoas que possam agregar na sua vida, é fundamental. Mas posso dar uma dica para os próximos aí que pretendem estar nessa posição tão privilegiada, levem o seu conteúdo como algo muito profissional, tão mais importante quanto aquilo que você faz no teu processo, né, nos seus prazos. É muito, para você conseguir se destacar, isso é muito necessário. Obrigado, Miriane. E falar assim, ó, eu conheço a história dos 4 aqui, né? Sei o quanto que vocês batalharam na vida. Ninguém herdou um escritório pronto, né? E, enfim, teve que botar muita energia, muito suor, muito sangue do trabalho todo dia. Cresceu, né? E essa humildade permanece em vocês, né? Aqui eu vendo falar, vocês continuam, não considero o topo e tal, mas sim, vocês são as grandes referências da advocacia digital brasileira hoje, né? As pessoas se inspiram em vocês, querem crescer como vocês, né? Então, até recomendo, e esse é um pouco do sentido do Law Summit, trazer vocês aqui, homenagear vocês para vocês servirem de referência, de inspiração para os colegas. Estudar, como o Caio falou, uma das coisas para estudar é a história de cada um de vocês, que são essas referências e como vocês chegaram lá. Mas vamos seguir, então, o nosso bate-papo, agora um pouquinho mais descontraído, a gente já vai para a segunda rodada. Pessoal, a gente tem aqui a ideia de perguntar para a Henriette, assim, o que você acha que diferencia, Henriette, aquele advogado que consegue se destacar de fato e virar a chave ali, encontrar o caminho do algoritmo, daquele advogado que tenta e não consegue performar nas redes sociais? A diferença, ela é avassaladora. Avassaladora. Eu sempre falo nas minhas palestras, quem não é visto não é lembrado. Vergonha não paga boleto. Para os advogados entenderem. Essa história de que, eu tenho meu escritório lá, não gosto de internet, não gosto de aparecer, não precisa. Gente, tudo mudou.
Todas as profissões mudaram. O advogado hoje, que não colocar a carinha na internet, está fora do mercado de trabalho. Ninguém mais vai aí no seu escritório, bater na porta, ô doutor, o senhor faz divórcio? Não existe mais isso, não existe. Hoje o mundo ele é digital, hoje o mundo ele é virtual. Né? O advogado, a pessoa que tem um celular na mão e acesso à internet, ela tem uma máquina de fazer dinheiro e só precisa saber usar. É isso. Então, é uma diferença avassaladora, igual eu disse. O advogado hoje ele tem que se posicionar nas redes sociais, ele tem que produzir conteúdos jurídicos, porque se ele não fizer isso, ele pode mudar de profissão, porque não existe hoje um advogado que não tenha uma rede social. E tem que ser uma rede social engajada, claro, né? Mas essa é a diferença, Eduardo, que eu acho. Show de bola. Não, faz muito sentido, né? Seguindo aqui para o Caio. Caio, o algoritmo manda em vocês ou vocês mandam no algoritmo? O que faz o sucesso do advogado digital? Na verdade, o algoritmo ele é uma ferramenta que vai te impulsionar além. O algoritmo não tem nada contra você. Eu recebo, às vezes, pergunta de outros advogados, cara, meu conteúdo não viralizou, minhas visualizações baixaram, então eu estou ali bloqueado pelo algoritmo. E, na verdade, não é. Teu conteúdo precisa melhorar e, às vezes, muito. Então, é por isso que, naquele momento, eu falei sobre estudar. Você faz um trabalho, mesmo que seja marketing digital, você tem que se dedicar muito. E tem advogado que acha que o marketing digital ele é para quando dá. Um tempo que eu tiver, eu faço. No meio da correria, eu não consigo. Mas, hoje, o escritório de advocacia ele precisa dessa dedicação, talvez além de estar diariamente monitorando o processo. É ali a porta de entrada para clientes no seu escritório. E você só vai conseguir ter processo, ter clientes na advocacia de hoje se você se dedicar às redes sociais. Então, o algoritmo está ali para te ajudar. Se seu conteúdo for realmente relevante, se você falar da dor do seu cliente, falar o que ele quer ouvir, o que ele pensa, se colocar no lugar dele, o algoritmo vai te impulsionar. Show, Caio. Muito bom, cara, muito bom. O meu conteúdo, às vezes, é muito ruim mesmo, por isso que não performa. Juleika, o que você postou já que se arrependeu depois, né? O que você lembra assim, de erro do marketing jurídico que você não cometeria mais? Eu tenho uma história e tenho um erro e ficou muito marcado porque ficou uma lição com isso, que não adianta você querer viralizar a todo custo. Então, postar por postar e ok, então tive uma situação que eu tive um perrengue grande numa viagem e viralizei num site muito grande da internet sobre viagem e chegaram, assim, 7.000 seguidores de um dia para o outro. E esses seguidores saíram depois, quando eu voltei para a minha realidade e comecei a postar sobre advocacia. Então, não era o meu público. Então, não adianta você querer ali falar para uma outra pessoa e você querer aquele número e querer crescer em cima de uma realidade que depois não vai sustentar. E outra situação é você também não pensar que precisa agradar todo mundo. Então, nem sempre é assim. Você precisa ter uma estrutura, ter uma estratégia e saber quem você quer agradar, o que você quer agregar. Então, erro maior de todos, não querer números de seguidores a todo custo. Isso aí não representa nada. E ter um posicionamento direto, estratégico, é muito mais eficaz do que números. Cuidado com o que vai viralizar, então, né? Show. Cuidado. Miriane, sobre ser a primeira top 1 advogada digital, chegar nesse local, nesse lugar, né? Enfim, quase 20.000 pessoas votando em ti, né? Engajando ali, sozinhas, enfim. Como que tu vê isso em relação à transformação da advocacia, comparando com os grandes doutrinadores que, pelo menos quando eu fiz faculdade, né? Eram as pessoas que a gente mais tinha como referência, né? Imaginava, às vezes, não tinha nem a foto da pessoa, eu ficava, né, imaginando aquele cara, aquele doutrinador que escreveu não sei o que lá, que, né, um cara muito, muito elevado, assim, intelectualmente, né? E hoje a gente vê que muitas pessoas têm muito mais referências em vocês 4 aqui, né? Por conta de acompanhar todo dia nas redes sociais, de entender, de aprender com vocês. Tu acha que hoje a gente tem, os advogados digitais têm mais relevância do que os grandes doutrinadores tinham algum tempo atrás? Ou?
muito isso? Olha, eu não digo nem mais relevância, mas são épocas diferentes, são momentos diferentes, e a rede social ela democratizou muito para o advogado, porque antes ou você nascia muito rico, aí você teria uma família que vai te colocar num escritório maravilhoso, vai abrir um escritório para você, ou você tinha que ter uma mente muito acima da média para você ser brilhante, como os doutrinadores do passado, ou você ia trabalhar 20 anos no escritório, não conseguir nada ali, e depois você pode começar algo. Agora, com o digital, não. Eu falo que é uma Rede Globo para cada um. Você só depende do seu celular e da sua vontade. Então, democratizou demais. O advogado ele não precisa mais ter quem indica, ele não precisa mais ser rico, ter família rica ou vindo de famílias de advogados. Então, eu acho que democratizou demais. São épocas diferentes, não desmerecendo os nossos doutrinadores, que tanto contribuíram para o direito e contribuem. Mas, hoje, nós, como a Henriette falou, as pessoas não vão mais no escritório. Por quê? Porque ela tem alguém que entra dentro da casa dela e que ela confia naquela pessoa, então ela vai nessa pessoa. Essa é a diferença da rede social. Quantas mulheres que eu atendo que teria condições de pagar um advogado na cidade delas, mas elas não tinham acesso a esse advogado. Elas pensam, mas quem eu vou contratar? Então, às vezes, elas começaram a me seguir, nem precisavam de serviço jurídico, mas pensavam, se em algum momento eu precisar, vai ser ela. Então, a gente entra dentro da casa dessa pessoa e por isso que eu acho que gera essa conexão tão grande, até mais do que com os doutrinadores que eram figuras tão frias e distantes da nossa realidade. Edu, e muitas vezes o cliente, ou quem está em casa, ele nem sabe que tem um direito. E nós fazemos um papel na sociedade também de informar. Às vezes ele não tem conhecimento, eu sei que eu posso aposentar, mas de que forma, quando? É você, Henriette, é você, Miriane, Juleika, eu, que está aparecendo para ele todo dia, na maior ferramenta de comunicação que nós temos atualmente, que vai dizer para ele, olha, você tem sim esse direito, e às vezes um vídeo que a gente faz transforma vidas. Faz o despertar, né? Faz o despertar. Eu acho que isso é muito importante, é extremamente relevante. A gente, na DVBox, a gente tem como principal propósito é conectar as pessoas aos seus direitos, né? E o papel que vocês fazem de divulgar isso e dar o clique nas pessoas, né? Eu posso, eu tenho essa pode mudar as vidas das pessoas, né? Mas estamos fazendo uma última rodada aqui, 1 minutinho para cada um, para a gente ir pro finalmente aqui do nosso talk. Queria saber de vocês, se vocês tivessem que recomeçar do zero hoje, sem dinheiro, qual é a primeira coisa que vocês fariam? E daí a gente vai para a última rodada, beleza? Vai lá, Rede. A primeira coisa que eu faria seria comprar um celular com acesso à internet e já colocaria a minha carinha no mundo virtual para todo o mundo me ver, né? Por exemplo, se eu fosse começar hoje, na faculdade, eu já iria começar a fazer blogs, comunidades, né? Já começaria na faculdade a colocar minha carinha na internet. Isso é sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. É o mundo digital, porque a gente invade a casa das pessoas todos os dias sem pedir licença. As pessoas estão lá nos vendo. Então, comece a dar informações, né, de uma área que você tem simpatiza, já começa e vai. E é a internet, é colocar a carinha na internet, no mundo virtual. Vamos lá ver se todo mundo concorda. Eu atribuo muito a criar comunidade. Criação de comunidade. Falar sobre o que o seu cliente precisa, qual é a dor do seu cliente. Primeiro, você saber também com quem vai se comunicar. Porque não adianta abrir o celular e falar sobre o direito no modo geral, que você até nisso precisa pensar, olha, eu vou falar com o trabalhador rural, eu vou falar com um funcionário público, qual o setor específico. Então, se você souber qual é a persona que você quer atuar no seu Instagram, na sua rede social, você vai se comunicar muito mais fácil, vai saber quais são as dores dele. Então, nesse sentido, mesmo que não atinja grandes seguidores, um número vultuoso, mas você vai falar para as pessoas que querem te ouvir, que importa, e aí são elas que vão te comprar. Valeu, Caio. Ju, pode seguir na mesma pergunta. Continuo seguindo e complementando o que os colegas estão falando. Tem muita situação de você pensar sempre no melhor momento. Eu vou esperar ter o melhor celular, ou ter o estúdio, ou ter o escritório maravilhoso para poder postar. Não.
Você pode fazer hoje com a IA, você pode fazer um fundo lá fictício e postar. Então, não ter vergonha, não criar sabotadores. Ah, mas e se eu falar errado? E se eu não souber passar o meu conteúdo de forma certa? Não, dá para estudar antes, dá para fazer um teleprompter, dá para ler, enfim, dá para criar, se inspirar, né, nas referências. Ter um nicho também é importante, você ter um segmento e falar diretamente para uma pessoa, para um público. Isso aí ajuda a viralizar, ajuda a trazer mais negócios, né? Porque o que a gente quer realmente são negócios. E então, a minha orientação para quem está começando, e foi o que eu fiz, e o que eu também diria para fazer, é não esperar o melhor momento, nem criar uma ideia do que seria aquela situação adequada. Não, só vai. Só vai com o que tem, só vai e segue o fluxo. E foi isso que eu fiz, deu certo, estou aqui. Show de bola, Ju. Miriane, o que tu acha? Como é que tu começaria agora? Bom, com certeza eu faria muito parecido com o que eu comecei, mas de uma forma um pouquinho mais estratégica. Vídeo, caixinha de perguntas, eu teria já escolhido o meu público e eu iria tentar trazer uma informação o mais útil possível para aquele momento, para aquelas pessoas, de forma que conectasse a dor delas e trazendo uma solução. Então, não um post informativo. Eu já faria minha caixinha, porque no começo a gente tem que escrever a nossa própria caixinha, então faria uma caixinha bem boa, assim, para nos 3 primeiros segundos a pessoa já olhar e falar: meu Deus, né? Não sei se para o bom, não sei se para o ruim. E dali viria uma informação que iria educar a população, que iria ajudar a população e continuaria até dar certo. Edu, só um minutinho. Eu sempre falo que rede social não é sobre você. Rede social é sobre o outro. Rede social é a gente calçar o chinelinho da humildade e falar o que o outro quer ouvir. Porque, às vezes, o que você acha que é o que você tem que falar não é o que o outro quer ouvir. Então, a gente tem que falar o que a nossa audiência quer ouvir. Então, eu sempre carrego comigo essa frase. Rede social não é sobre você, é sobre o outro. Obrigado, sensacional. Obrigado, Miriane, foi muito massa. Pessoal, muito obrigado pelo talk. A gente cresceu bastante e é muito bom ouvir vocês e ver como vocês pensam, assim. Acredito que o pessoal que está lá, que está em casa, se inspirou, né? Espero que pegue o celular, sim, e vá produzir conteúdo nas redes sociais, que isso faz a gente realizar a nossa profissão, né? Mais do que um direito de postar, a gente tem o dever de postar e ensinar sobre direito com uma linguagem acessível para todos. Então, encerramos aqui o nosso talk show. Depois a gente segue com a parte de segurança e liberdade com o host Sérgio, que vai assumir aqui depois a nossa posição. Valeu, pessoal. Até mais.